Muito bem. Então aqui estamos no dia 30 de julho, né? Hoje é uma segunda-feira. Prontos aqui para fazer o vídeo da lição número 6. Houve um lapso de tempo aí na gravação dos vídeos e a sua respectiva edição, porque o computador que eu uso para isso estragou. E teve que vir uma peça, etc. Demorou para arrumar, mas agora está pronto. E a minha filmadora, essa daí, que vocês não estão vendo, né? Estava lotada com vídeo. Então dá para antecipar a gravação. Mas essa aqui é a lição número 6, né? Justamente sobre o ministério de Pedro. Pedro é um apóstolo que eu admiro muito. Um apóstolo que representa pessoalmente mais a mim mesmo. Pedro era bastante pavio curto, né? E foi um grande apóstolo. Então a gente tem chance. Santo e poderoso Deus, esteja conosco nesse estudo sobre o apóstolo Pedro e sobre as verdades maravilhosas que aqui teremos pela frente. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, Pedro disse o seguinte, ali quando ele viu aquele lençol sendo baixado 3 vezes, etc., né? Não vou entrar nos detalhes dessa história, que é conhecido de todos. Se não for, tem que ler ali em Atos capítulo 10, né? Então Pedro disse o seguinte, então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Né? Então, essa frase, essa expressão aqui, Deus não faz acepção de pessoas, isso aqui foi uma conclusão de Pedro, realmente importantíssima. Porque nós já estamos estudando, e aqui nessa semana vai aparecer de novo, que os judeus, principalmente os judaizantes, que eram cristãos, né? Mas judaizantes, ou seja, esses entendiam que os gentios, para se tornarem cristãos, tinham que primeiro se tornar judeus, por meio da circuncisão e da prática dos rituais. E então depois poderiam se tornar cristãos e depois seriam batizados como cristãos. No entanto, Pedro recebeu uma ordem de matar e comer aqueles animais. Isso é simbólico, né? Porque bem naquele momento já estavam chegando os 2 mensageiros de Cornélio. E Cornélio era um gentil e Pedro não ia mais nunca na vida na casa de um gentil, né? Ah, não. Então Deus disse para Pedro, olha Pedro, esses não são imundos. Gentios não são imundos. Jesus morreu por eles. Eu, Jesus, morri por eles. Morri por todos. Eu não morri só pelos judeus. Não. Morri por todos. Sofri por todos. Então, os apóstolos deviam entender isso. Os pregadores deviam entender isso. Os mestres, os ensinadores, enfim, todos os líderes da igreja deviam entender isso. Aliás, todos os membros deviam entender isso, para receber bem essa gente. Não é? Essa é a questão importante. Bom, então Pedro aqui foi um dos apóstolos que, por meio do qual Jesus fez muitos milagres, não é? Muitos milagres. Por exemplo, aqui em Lida, em Jope, né? Enéas era um paralítico, há 8 anos ele era paralítico. Ele não caminhava, não tinha condições mais de caminhar, tinha que ser carregado para cá, carregar para lá, etc. Isso é muito triste. Naquele tempo, hoje em dia, por exemplo, existe a tal da cadeira de rodas, existe a cadeira elétrica que anda para lá e para cá. Aqui em Juí tem algumas pessoas com problema nas pernas que tem esse tipo de locomoção, né? Isso já ajuda. Não é como caminhar com as pernas, certo? Mas pelo menos vai por conta própria para tudo que é lugar. Mas naqueles tempos, ou alguém carregava, ou ele ficava ali, né?
Era muito triste. E Pedro fez muitos milagres. Então eu quero destacar aqui nesse ponto aqui a questão dos milagres. Bom, Pedro curou Enéas, que era paralítico, e ressuscitou Dorcas. Isso era impressionante. Dorcas tinha morrido. Estava morta. Eles sabiam que ela estava morta. Eles estavam chorando porque estava morta, estava fria. Não é? Bom. E em razão dos muitos milagres, também muitos aceitavam o Evangelho. Essa relação entre milagre e aceitar a palavra, essa sempre foi uma relação direta, sempre foi. O povo quer milagres, o povo se impressiona por meio de milagres. Né? Hoje, por exemplo, tem muitas igrejas do falso reavivamento que fazem muitos milagres e essas igrejas estão cheíssimas. As pessoas querem ver milagres, querem receber milagres, querem ser curadas, querem, enfim, resolver seus problemas financeiros, principalmente, seus problemas conjugais, problemas de emprego. Enfim, as pessoas querem ganhar bastante dinheiro e Deus está aí para dar dinheiro. É assim que esse é o tal do Evangelho, a teologia da prosperidade. Né? Então, por isso, hoje as igrejas falsas atraem tantos. Lamentavelmente atraem para levá-las à perdição. A igreja verdadeira ainda não está fazendo muitos milagres, faz milagres discretos. Uma coisa aqui, outra ali, muito pouco. Pois bem, mas quando a igreja verdadeira receber o poder do Espírito Santo, eu creio que essa data não está longe, fará milagres maiores que esses que eles estão fazendo hoje por aí. Né? Por exemplo, já viu falar em algum lugar alguém ressuscitar um morto? Ou curar um câncer, ou curar alguma coisa assim impossível? Que se cura coisas não tão difíceis, né? Satanás tem muito poder, mas não tem tanto quanto Deus, nem de longe. Aí, junto com o poder do Espírito Santo, aí que nós vamos ver os resultados. Né? Aí que nós vamos ver os resultados. Isso vai ser não uma competição entre quem faz milagres maiores e mais poderosos, etc. E sim entre quem fala a verdade. E nesse caso, o que fala a verdade será severamente perseguido. Nós vamos aqui para Cornélio, que é o que nos mais interessa. Aqui Pedro fez muitos milagres, mas Cornélio. Então Pedro estava aonde? Pedro estava em Jope, né? E Cornélio vivia em Cesareia. Nós já estudamos o caso de Cornélio em lições anteriores. Isso dá 40 quilômetros de distância. Né? E esse Cornélio era cristão. Ele seguia Jesus Cristo. Mas ele não tinha muito conhecimento. Ele aplicava tudo o que ele sabia. E vou dizer uma coisa para vocês. Não devia ser fácil para ele, como centurião romano, ser cristão. Isso não foi, nunca na história da humanidade foi fácil algum soldado, algum militar ser cristão. Ainda mais ser adventista do sétimo dia, que guarda o sábado. Então, esse Cornélio, ele era cristão. E tenho certeza, tenho convicção que não era um cristão meia boca, não. Era um cristão íntegro. A tal ponto que Deus estava pronto para conceder-lhe o poder do Espírito Santo. Ou você acha que Deus concederia o poder do Espírito Santo a alguém que, quando era necessário, ia lá fazer suas manobras, suas atividades em dia de sábado? Não. Você não receberia o poder do Espírito Santo. Não. Isso aí seria confusão. Deus não é Deus de confusão. E Pedro era para ir lá, na casa de Cornélio, ensinar o Cornélio e a sua família, porque ele influenciou toda a sua família. Né? E sabe lá quem mais ali por perto. Né? Então Deus disse para Pedro, agora traduzindo já aqui aquele lençol, Pedro, essas pessoas gentis, os gentios não são imundos. Eles são que nem vocês, judeus. Jesus morreu por eles também.
Então vai lá na casa dele e ensina ele, né? Então Pedro foi. E qual não foi o susto que Pedro levou? Quando ali na casa de Cornélio, o Espírito Santo desceu sobre Cornélio e sobre a sua família. E eles falaram em línguas de outros povos, assim como Pedro, João, Tiago, etc. e tal lá. Os 12 falaram em línguas de outros povos no Pentecostes. Então, do mesmo modo como os apóstolos receberam o dom do Espírito Santo, também assim foi na casa de Cornélio. Ali era uma declaração claríssima da parte de Deus que ele não faz acepção de pessoas. Então, no lençol, Deus disse, eu não faço acepção de pessoas. E na casa de Cornélio, Deus provou que não faz acepção de pessoas. Eles receberam o Espírito Santo. E nenhum deles era circuncidado, né? Então a questão para Deus não era a circuncisão, e sim o batismo, e sim o arrependimento, a entrega, a aceitação, né? A graça, receber a graça do perdão, né? Então eles receberam o dom do Espírito. Os gentios recebiam o dom do Espírito do mesmo modo como os judeus. Portanto, aquela coisa dos judaizantes que achavam que a igreja cristã nova estava degenerando por causa da não exigência dos cristãos de serem circuncidados e de obedecerem os rituais de Moisés, isso não tinha mais nada a ver. Essas coisas todas se tornaram obsoletas com a morte de Jesus Cristo, né? E o que restou foi um preconceito contra os gentios. Isso devia acabar, né? Porque Deus estava dando mensagens claríssimas através do dom de línguas a Cornélio e sua família, que eles também poderiam ser salvos, e poderiam ser salvos mesmo sem a circuncisão e sem obedecer os rituais, que isso era já coisa do passado. O que nunca se tornou coisa do passado foi a lei dos 10 mandamentos, né? Isso não. Pois bem, outra coisa importante a ser dita aqui é a seguinte: Israel, que estava exigindo aqui uma série de coisas, os judeus cristãos, né? Porque tem os judeus que não se tornaram cristãos, que perseguiam os judeus cristãos, etc. e tal. Tem os judeus helenistas, que eram judeus que nasceram fora da Judeia e que muitos deles não falavam mais nem sequer a língua dos judeus, né? O hebraico, etc. Mas os judeus cristãos, eles deviam aceitar os gentios que se tornassem cristãos como irmãos. Não precisavam mais ser considerados, mas batizar. Ele recebeu o poder do Espírito Santo. Então, os gentios receberam o dom de línguas do mesmo modo como os apóstolos. E fica clara mais uma coisa aqui. Com a morte de Estevão, o apedrejamento de Estevão, naquele dia terminaram os 490 anos de oportunidade dados aos judeus para que eles se arrependessem de seus pecados, de matar os profetas, enfim, todos os seus pecados. Não vou aqui entrar nesses detalhes, né? E eles não se arrependeram, pelo contrário, mataram mais um profeta que se tornou profeta naquele momento ali, que era Estevão. Mas aconteceu uma coisa impressionante, Paulo, que participava do fechamento dos 490 anos, foi um dos que abriu a porta para os 1810 anos aos gentios, porque ele foi o pregador dos gentios, né? Foi o pregador dos gentios, não só ele, mas ele foi o principal, foi o que mais viajou, mais sofreu também para pregar aos gentios. Então, a porta que Paulo fechou, não só ele, né? Paulo abriu, fechou os judeus, abriu os gentios. Paulo substituiu
agora esqueci o nome, Estevão. Paulo esqueceu, substituiu Estevão. Estevão era um orador eloquente, Paulo tornou-se orador eloquente, né? Estevão era muito estudado, conhecia muito, sabe? Paulo era muito estudado, conhecia muito. Estevão não combatia Jesus Cristo, Paulo combatia. Mas quando viu o que fazia, Paulo foi o 12º apóstolo, né? Escolhido por Jesus Cristo. Teve um apóstolo lá que Matias, eu acho, que foi escolhido por outros homens. Então, acabou tendo 13. Mas, pelo visto, escolhidos por Jesus eram 12. Paulo era um deles, né? Bom, aí vamos aqui para a igreja de Antioquia, que é Antioquia na Síria, né? Antioquia foi a cidade onde pela primeira vez passaram a chamar os seguidores de Cristo de cristãos. Isso era pejorativo, porque quem inventou esse cristão eram os ateus, os pagãos, ateus não, os pagãos, né? Bom, eles mesmos lá preferiam se chamar de irmãos. Mas com o tempo pegou cristão e cristão tornou-se uma identificação dos que seguem a Cristo. Hoje não é mais um termo pejorativo. Daí descobriram, com a morte de Estevão, começou a perseguição em Jerusalém. E parece que o cristianismo, a pregação da verdade só funciona na base da pressão. Eles já tinham recebido o dom do Espírito Santo, o poder, etc. e tal, e ficavam ali em Jerusalém, né? Mas alguns já tinham ido, e em Antioquia alguns já tinham feito um trabalho ali, né? Os cíprios, né? E os sirenenses, né? Estavam por lá e convertiam tanto judeus quanto gentios. Faziam um bom trabalho lá, né? E já tinha uma igreja forte ali em Antioquia. Então, em Jerusalém descobriram isso, mandaram para lá quem? Mandaram para lá Barnabé. Foi lá, vai conferir lá, parece que está indo muito bem lá, tem um trabalho lá, a gente nem sabia, mas tem. E Barnabé foi lá e se impressionou, não, mas como? A coisa aqui está muito maior do que me disseram. Tem um entusiasmo aqui, Barnabé chamou Paulo, né? E Barnabé e Paulo formaram uma dupla por longo tempo, até que brigaram. Um dia desses brigaram lá por causa de Marcos, né? Brigaram e se separaram daí, né? Por causa da intransigência de Paulo. Paulo continuou cabeça dura ainda, né? Mas enfim, era alguém que rompia barreiras, né? Geralmente os cabeça duras, né? Os teimosos é que fazem um bom trabalho, tem muito isso. Pois bem, então foram lá em Antioquia e descobriram lá que tinha muito gentil lá aceitando Jesus Cristo, né? Então a perseguição fez com que fossem adiante e que saíssem da Judéia, que saíssem de Samaria e fossem mais longe, e daí onde chegavam outros vinham já perseguir, daí saíam daquela cidade e iam para outra, e assim foi rápido. O evangelho se expandiu rapidamente por causa da perseguição. E perseguição de quem? Dos próprios irmãos. Os judeus que pregavam eram perseguidos pelos judeus judaizantes. Assim será no fim, né? A pior perseguição, os piores inimigos da igreja serão membros da igreja, serão pastores, serão anciãos, serão líderes da igreja, departamentais, presidentes, etc. E se tornarão grandes perseguidores e contribuirão, eu não quero contribuir desse lado, né? Mas contribuirão para que o evangelho seja concluído, né? Mas nem eu nem você vamos querer estar deste lado, não, de jeito nenhum, né? Pois bem, então em Antioquia se tornou uma cidade tão forte que ela se tornou um polo de evangelização. Paulo sempre saía dali, as suas 3 viagens saíam dali, né? Bom, aí a perseguição na Judéia continuava, daí o rei Herodes, aquele que também se chamava Agripa I, né? Que era neto do Herodes o Grande, ele governou por 4 anos, né, do ano 44 depois de Cristo. Esse queria conquistar o favor dos judeus. Claro, todos os líderes romanos queriam conquistar o favor do povo para manter paz.
para não ter rebelião, que o imperador lá cobrava isso aí. Se tivesse rebelião, o imperador ia lá com os soldados romanos e sufocava a rebelião, e ia atrás do rei preposto lá naquele lugar e disse: escuta, o que tu anda fazendo aqui, que tu tá deixando... Então todos esses prepostos, esses reis, esses governadores, etc., eles faziam questão de agradar o povo. Eram durões, eram cruéis, maltratavam, etc., mas ajudavam. Herodes, por exemplo, outro Herodes antes disso, reconstruiu o templo de Jerusalém, que já estava velho, estava velho, desgastado, mas deixou um templo espetacular para agradar os judeus. Esse rei Agripa, para agradar, ele acabou mandando executar Tiago. Isso deu certo, o povo gostou, os judeus que não eram cristãos, gostaram, né? Gostaram disso. Vamos matar Pedro também. Pedro é um nome bom, é um forte, etc e tal, um grande pregador, eles vão matar ele, eles vão gostar. Mas Pedro escapou. Pedro, olha só, foi acorrentado com 2 soldados. E como é que ele ia escapar? Uma perna dele estava acorrentada numa perna de um soldado e outra perna na perna de outro soldado. E tinha mais 2 soldados cuidando da porta, né? Fora as guardas da prisão. Mas esses 4 soldados cuidavam de Pedro. Não tinha como escapar, mas Herodes, o Agripa, pensou: nada, agora não escapa. Lá pela meia-noite, entrou um anjo. Tranquilamente as portas se abrem, as correntes se soltam. O anjo disse para Pedro: Pedro, vamos embora daqui. Ninguém viu nada. E Pedro foi embora, foi lá onde eles estavam orando por ele e foi pregar, foi ensinar. De manhã foram lá buscar Pedro. Vamos lá, vamos pegar. Mas ele estava aqui acorrentado. Agora só eu estou acorrentado e a corrente dele está aberta. Mas como assim? Eles não conseguiram se explicar. Sofreram sanções. Pensa um pouco. Mas como é que vocês deixaram escapar o homem? Eles não conseguiam entender que havia um poder superior. Bom, esse rei Agripa morreu de uma forma terrível, comido por bichos. Ele era um cara muito arrogante, orgulhoso, e ele se promovia a si mesmo, até que morreu de uma forma miserável, comido por bichos. Mas resumindo aqui a história dessa lição, em resumo, o resumo da coisa é o seguinte: todos merecem ouvir o Evangelho, todos merecem ter a oportunidade de ser salvos. Jesus morreu por todos. Hoje não tem mais aqui, principalmente no Brasil, essa coisa de judeu e gentil, etc e tal, mas tem outro tipo de coisa, né? Por exemplo, tem os ciganos, tem os gays, etc. Todos merecem a salvação. Ou seja, todos merecem ser transformados por Jesus. Eu acho que não preciso ser transformado só porque estou aqui. Todos merecem. Então não existe classe, não existe cor, não existe profissão, não existe nada que nos possa separar de Deus, que Ele tenha dito assim: esse tipo de gente ali não. Isso não existe. Essa é a grande lição desta semana. Que assim seja conosco. Santíssimo e poderoso Deus, abençoa-nos para que possamos realizar o nosso trabalho a todos aqueles aos quais Deus nos envie. Em nome de São Jesus Cristo. Amém. Tchau.